Trump revela o segredo, o reset financeiro, que vai mudar tudo. Você já se perguntou por que bancos, governos e potências globais estão agindo em silêncio? E ele pode redefinir sua vida, suas economias e o futuro do dinheiro como conhecemos. Seus investimentos estão na mira de uma bomba relógio econômica? Quando Trump reignitou a guerra comercial, o mercado global entrou em colapso. Tarifas bilionárias, ações em queda livre, moedas oscilando como nunca. Será que os Estados Unidos estão cavando a própria cova com essas tarifas? Trump promete salvar a indústria americana, mas olha só o paradoxo. Os impostos devem os 34 trilhões. Essas tarifas vão gerar só os 30 bilhões, ano. E o risco? Inflação disparar, juros subirem e a dívida explodir ainda mais. Será que essa jogada vai virar um tiro no pé? Enquanto isso, o mercado já entrou em pânico. Nasdaq caiu 2%, ouro subiu 3%, Bitcoin despencou 8%. Simples, medo de recessão. Mas atenção, isso é só o começo. O Brasil vai pagar o pato dessa guerra? Descubra os produtos brasileiros na mira de Trump. Mapa do Brasil com setas de exportação para a EUA. O Brasil exporta os 32 bilhões de reais em produtos para os EUA. E adivinhe quem está na lista de taxação? Se Trump fechar a torneira, o prejuízo será bilionário. Mas tem um detalhe assustador. O governo americano quer taxar. Ou seja, aquela encomenda do AliExpress. Pode ficar 60% mais cara. Você está preparado? Neste vídeo, você vai descobrir, pelas tarifas de Trump, para blindar seus investimentos, que grandes investidores já estão fazendo. Como as tarifas de Trump afetam seu bolso? Então, sem mais delongas, vem no Demi Vlogs! Tornar os produtos estrangeiros mais caros para que os americanos comprem produtos americanos. Mas quando você aumenta os preços das importações, adivinha o que acontece? Os preços sobem. E não estou falando apenas daqueles carrões alemães que seu vizinho finge que pode pagar. Tudo, desde aço até soja, é afetado, e isso significa preços mais altos para as empresas, e você adivinhou, para os consumidores como você. Então, da próxima vez que você estiver na loja e aquela TV nova custar os olhos da cara, lembre-se, você pode agradecer as tarifas por isso. Vamos falar sobre a dívida nacional, aquele número grande e assustador que os políticos adoram jogar para cima e para baixo como uma batata quente. São mais de 34 trilhões de dólares, pessoal. Agora, o governo Trump afirma que essas tarifas vão equilibrar o orçamento. Mas mesmo que arrecadem os projetados 30 bilhões de dólares por ano, isso é uma gota no oceano comparado à dívida nacional. Enquanto isso, aqueles preços mais altos das tarifas, eles podem levar à inflação, o que significa que o valor do seu dinheiro suado diminui. Guerras comerciais fazem os mercados fazerem coisas estranhas. Veja o ouro, por exemplo. Quando os tambores da guerra comercial começam a soar, os investidores se assustam e correm para as montanhas, ou, neste caso, para o ouro. O ouro é visto como um ativo seguro, algo para se agarrar quando o mundo parece estar enlouquecendo. Depois, há o Bitcoin, o enfant terrible do mundo financeiro. Algumas pessoas pensam que o Bitcoin é o futuro do dinheiro. Um ouro digital para a era digital. Outros acham que é apenas uma bolha especulativa esperando para estourar. Então, o que acontece com o Bitcoin durante uma guerra comercial? Honestamente, ninguém sabe ao certo. Tudo faz parte da montanha-russa emocionante e aterrorizante que é investir em criptomoedas. Lembra daquele ditado, nenhum homem é uma ilha? Bem, o mesmo vale para as economias. Quando dois gigantes econômicos como os Nicaragua e a China entram em uma disputa comercial, o mundo inteiro sente os tremores.
Veja o Brasil, por exemplo. Exportamos um monte de coisas para os Estados Unidos, de soja a suco de laranja. Mas agora, com as tarifas em vigor, esses produtos brasileiros estão ficando mais caros, o que significa que os consumidores americanos podem comprar menos deles. E não é só o Brasil. Países em todo o mundo estão sentindo o aperto à medida que os fluxos comerciais são interrompidos. É um caso clássico do efeito dominó. Uma coisa leva a outra, e antes que você perceba, todos estão lutando para proteger seus próprios interesses. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado e aquele pacote de café custar os olhos da cara, lembre-se, você pode agradecer a uma guerra comercial por isso. Em um mundo onde a busca por mais parece infinita, quantas vezes nos perguntamos: o que realmente move a agulha em direção à plenitude? Enquanto muitos correm atrás de números, metas e acumulação, há uma quietude esquecida, um espaço onde a clareza se encontra com a simplicidade. Ali, percebe-se que a verdadeira prosperidade não nasce do esforço desesperado, mas de uma sintonia sutil com o que já. Imagine substituir a ansiedade de controlar cada detalhe pela confiança de que os recursos necessários estão ao seu alcance, desde que você saiba onde olhar. A riqueza autêntica não se mede apenas em cifras, mas na capacidade de reconhecer o valor invisível: tempo, paz, conexões e a quietude de um coração alinhado. O que aconteceria se, em vez de lutar contra a correnteza, você aprendesse a navegar por ela? Se cada escolha financeira fosse um reflexo não do medo, mas de uma consciência expandida? Navegando nas marés financeiras, maximizando as finanças em tempos incertos, você não só terá um convite para adquirir algo novo, mas para o que sempre esteve presente. A arte de fluir está em desapegar do excesso e abraçar o essencial, onde 20% das ações não são uma fórmula mágica, mas um eco do seu propósito mais genuíno com 80% dos resultados. Aqui, o caminho se revela não por planilhas ou métodos rígidos, mas pela coragem de questionar. Talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em mais. Presente, grato e consciente de que a abundância já pulsa à sua volta, esperando apenas seu olhar atento para se revelar. A vida, afinal, é menos sobre construir impérios e mais sobre descobrir a liberdade que já existe dentro de você. E isso, nenhum número no extrato bancário poderá definir. Não entre em pânico, ainda. Em navegando nas marés financeiras, você não encontrará somente um calhamaço, mas um guia para investir durante guerras comerciais. Guerras comerciais, volatilidade do mercado, incerteza econômica, é o suficiente para fazer até o investidor mais experiente suar frio. Mas antes de esconder todo o seu dinheiro debaixo do colchão, dica profissional: não é tão confortável quanto parece? Respire fundo e lembre-se: pânico não é uma estratégia de investimento. Então, o que você deve fazer? Primeiro, as coisas mais importantes. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Diversificação é a chave, meus amigos. Isso significa distribuir seus investimentos em diferentes classes de ativos, como ações, títulos e até aquela coisinha estranha chamada imóveis. Em segundo lugar, considere investir em setores que possam realmente se beneficiar de uma guerra comercial. Os fornecedores de defesa, por exemplo, tendem a se sair bem quando as tensões geopolíticas são altas. E se você estiver se sentindo realmente aventureiro, sempre pode investir em ouro. Apenas certifique-se de ter um lugar seguro para guardá-lo, de preferência não debaixo do colchão. Finalmente, lembre-se de que isso também passará. As guerras comerciais, como todas as coisas, eventualmente chegam ao fim. Diversificação. Porque colocar todos os seus ovos na mesma cesta é coisa de galinha. Imagine o seguinte: você é um criador de galinhas.
Você tem todos esses ovos lindos e frescos e está se sentindo muito bem consigo mesmo. Mas então, o desastre acontece. Uma raposa entra no seu galinheiro e foge com toda a sua cesta de ovos. Agora, imagine que você é um criador de galinhas mais inteligente. Você sabe que colocar todos os seus ovos na mesma cesta é um negócio arriscado. Então, você os espalha. Alguns vão para o galinheiro, alguns sob o olhar atento da galinha-mãe, e alguns até são confiados ao seu fiel cão-pastor. Isso, meus amigos, é diversificação em poucas palavras. Não se trata de ficar rico rapidamente. Trata-se de se proteger dos solavancos inevitáveis na estrada. Portanto, lembre-se, diversificação não é apenas um termo financeiro sofisticado. É uma lição de vida ensinada pelas galinhas. O efeito dominó. Como as guerras comerciais impactam a todos. Quando duas potências econômicas, como os Estados Unidos e a China, impõem tarifas sobre os bens uns dos outros, isso cria um efeito cascata que se espalha por toda a economia global. De repente, aquela soja brasileira que se destinava à China está procurando um novo lar, e aquelas peças de automóveis alemãs que estavam indo para os EUA estão presas num limbo logístico. Esse efeito dominó pode impactar tudo, desde o preço do seu café da manhã até a disponibilidade dos seus gadgets tecnológicos favoritos. Então, da próxima vez que você vir uma notícia sobre o aumento das tensões comerciais, não mude de canal. Preste atenção, porque essas peças de dominó estão caindo e mais cedo ou mais tarde elas podem cair na sua carteira. O Techlash. Como as tarifas podem sair pela culatra no Vale do Silício? Vale do Silício, a terra dos unicórnios, capitalistas de risco e gadgets que prometem mudar o mundo, ou pelo menos fazer seu café pela manhã. Mas mesmo os gigantes da tecnologia não estão imunes às consequências das guerras comerciais. Muitos daqueles gadgets brilhantes que todos nós conhecemos e amamos são feitos com componentes provenientes de todo o mundo. E quando as tarifas entram na mistura, essas cadeias de suprimentos globais são interrompidas, levando a custos mais altos para os fabricantes e, você adivinhou, preços mais altos para os consumidores. De repente, aquele novo smartphone que você estava de olho está começando a parecer um pouco menos atraente, e aquele fone de ouvido VR de última geração está parecendo um luxo que você pode ter que adiar. Então, embora os gigantes da tecnologia possam parecer invencíveis, eles não estão imunes às leis da economia. O futuro do comércio. Isso é o novo normal ou apenas um obstáculo no caminho? Então aqui estamos nós, pessoal, vivendo em um mundo onde as guerras comerciais são o novo normal, ou pelo menos é o que parece. A questão é, isso é apenas uma oscilação temporária no radar da globalização, ou estamos testemunhando uma mudança fundamental na maneira como o mundo faz negócios? Alguns argumentam que essas tensões comerciais são apenas dores de crescimento à medida que os países se ajustam a uma paisagem global em rápida mudança. Outros acreditam que estamos testemunhando um recuo da globalização, um retorno às políticas protecionistas que poderiam ter consequências de longo alcance para a economia global. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que o futuro reserva. Mas uma coisa é certa. O mundo está se tornando cada vez mais interconectado, e as decisões tomadas por um país têm efeitos cascata que podem ser sentidos em todo o mundo.